Fala galera, Dan para mais um vídeo com vocês. Hoje um vídeo muito especial, principalmente para aqueles que são apaixonados por Fórmula 1, apaixonados pelo automobilismo. Eu vou contar a história do Ayrton Senna. É uma história muito bonita, de muito sucesso, mas que acabou muito cedo. Um acidente ceifou a vida do nosso campeão. Para quem é mais novo, talvez não conheça Ayrton Senna, mas vai entender um pouco mais hoje da história desse grande ídolo. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal. Para começar, vamos falar do nascimento da infância do Ayrton Senna. O Ayrton Senna ele nasceu na cidade de São Paulo, para ser mais exatamente na maternidade de São Paulo, no bairro Cerqueira César, no dia 21 de março de 1960. Filho do empresário Milton da Silva e da dona de casa Neide Senna da Silva. Ele passou os primeiros anos de sua vida na cidade de São Paulo, num bairro chamado Jardim São Paulo. Com 12 anos, ele se mudou com a família dele para Tremembé. Desde muito pequeno, ele já era fascinado por carros. Seu pai, que também era um entusiasta do automobilismo, montou seu primeiro kart. Ele tinha apenas 4 anos. Aos 9 anos, ele já dirigia os jipes da família nas fazendas que a família dele possuía. Então ele já dirigia com 9 anos. Até na hora dos desenhos, a família conta que seus desenhos preferidos eram aqueles que envolviam pilotos de automóvel e corrida. Então, tudo para ele já era corrida desde a sua infância. Embora ele tenha começado a dirigir e pilotar kart muito cedo, a sua primeira corrida oficial aconteceu no ano de 1973, a qual ele já foi o vitorioso. Em 1977, ele foi campeão do Campeonato Sul-Americano de Kart. Então ele já vinha muito bem. Nos anos seguintes, 78, 79 e 80, ele foi campeão brasileiro. E uma das etapas ainda de 78 conseguiu um feito histórico. Ele conseguiu 4 vitórias no mesmo dia. 2 vitórias no kart de 100 cilindradas e mais 2 vitórias nos karts de 125 cilindradas. No ano de 79, pela primeira vez, ele usou aquilo que se tornaria uma marca icônica, o famoso capacete amarelo, pintado por Cid Mosca. A carreira de Senna parecia decolar. No ano de 1981, ele já corria na Europa. Ele foi campeão do Campeonato Inglês de Fórmula 1600. Porém, mesmo ele sendo campeão, ele não conseguiu um patrocínio para o próximo ano. E teve um outro fato, a família não o apoiava integralmente, pois eles tinham medo, achavam muito arriscado a vida de piloto. Isso fez com que no ano de 1982 ele retornasse ao Brasil, porém ele ficou pouquíssimo tempo. No tempo que ele esteve no Brasil, ele assumiu a administração de uma das lojas de material de construção do seu pai, na zona norte de São Paulo. Porém, desistiu e viu que o futuro dele seria na corrida. Então, em fevereiro de 1982, ele retornou para a Europa para dar continuidade na sua carreira de piloto. Na Fórmula 1, seus primeiros passos aconteceram em 1983, como piloto de testes, mas de fato, a sua estreia veio em 1984, correndo pela equipe Toleman. Já de 85 a 87, ele correu pela Lotus. Em 1988, Senna chegou à McLaren, ou seja, ele vinha progredindo muito rápido. A sua ascensão ela foi muito rápida. Ele ficou na McLaren até o ano de 93. Inclusive, foi nessa época que ocorreu um dos fatos mais marcantes na sua carreira. Em 91, no Grande Prêmio do Brasil, uma pane fez com que quase todas as marchas do seu carro quebrassem. Ele não tinha como fazer a troca das marchas. No entanto, ele conseguiu ir e chegar até o final dessa corrida. Ao final da corrida, o seu desgaste físico havia sido tão grande que Senna não conseguia sair sozinho de dentro do carro. Ele precisou de ajuda para sair de dentro do carro. Esse foi um dos pontos mais marcantes. Aquela corrida foi muito marcante, principalmente por acontecer aqui no Brasil. Em 94, seu último ano, inclusive, Senna alcançou o sonho de ser piloto da Williams, que vinha sendo uma das melhores equipes naquele momento. Galera, aqui embaixo eu vou colocar uma imagem que mostra os números incríveis que Senna alcançou. Chegamos então na parte mais triste dessa história. Dia 1º de maio de 1994, a data que Ayrton Senna nos deixou. Aquele final de semana já vinha sendo um final de semana muito diferente.
atípico. Na sexta-feira, Rubens Barrichello se acidentou, com menor gravidade. No sábado, o piloto austríaco Roland Ratzenberger também sofreu um acidente e também veio a óbito. No domingo, foi a vez de Ayrton Senna. Senna não estava muito bem naquele campeonato, naquela fase do campeonato. Após acidentes anteriores, então, a pressão ficava ainda maior. Foi na sétima volta, quando na famosa curva Tamborello, houve o rompimento da barra de direção do carro que o piloto estava. Ele não conseguiu fazer a curva e bateu a quase 200 km por hora. O braço de direção, ele atravessou o capacete, atravessou o crânio, perfurou o crânio e atingiu o cérebro, o que causou a morte do piloto. As equipes de resgate chegaram no local em apenas 20 segundos. Realizaram os primeiros socorros, inclusive fizeram uma traqueotomia do piloto, fizeram um furo no pescoço dele para que ele continuasse respirando. Mas não era o suficiente. Com um helicóptero, levaram ele para o hospital. Após 40 minutos de dar entrada no hospital, comunicando o óbito de Senna. Ali, na manhã daquele domingo, se encerrava uma das mais belas carreiras do automobilismo mundial. Ayrton Senna ele foi sepultado no cemitério do Morumbi no dia 5 de maio, sob forte comoção nacional. Durante sua vida, Ayrton Senna se relacionou com diversas mulheres, inclusive algumas famosas, com nomes, por exemplo, como Xuxa Meneghel e Adriane Galisteu. Adriane Galisteu, inclusive, era com quem ele se relacionava na época de sua morte. Casado, ele foi apenas com Lilian de Vasconcelos Souza. Eles se casaram no ano de 1981, porém o relacionamento durou apenas 8 meses. Ayrton Senna sempre ajudou diversas instituições, principalmente de apoio à criança. Porém, todas as suas doações eram sob uma única condição: o anonimato. Ele não gostava de maneira alguma de aparecer por este motivo. Após sua morte, descobriu-se que suas doações haviam ultrapassado a marca de 400 milhões de dólares. Era muito dinheiro que ele ajudava, mas ele não aparecia. Em suas férias, no início do ano de 94, quando ele estava aqui no Brasil, Senna conversou com sua irmã, Viviane Senna, sobre a vontade de iniciar um projeto aqui no Brasil, mais estruturado. Foi daí que partiu a ideia do Instituto Ayrton Senna, que mesmo após sua morte, sua irmã pôs em prática, no final do ano de 94. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para que nós possamos trazer novos conteúdos semanalmente, tá bom? Comenta aqui embaixo os temas que vocês acham interessantes para a gente estar gravando, para a gente estar pesquisando e trazendo de uma forma bem legal para vocês, tá bom? Muito obrigado, até a próxima!